Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática. Aula 138, módulo 5. O assunto, Introdução. Introdução aos resistores dependentes. Vamos lá? Nas primeiras aulas do nosso curso, explicamos o funcionamento e a função do resistor fixo. Foi assim que apresentamos aos nossos alunos a Lei de Ohms, no seu enunciado básico e na fórmula simples que dela derivam. Aprendemos então, através desta Lei de Ohms, que o mais simples do circuito não passa de uma fonte de corrente manifestando nos seus terminais uma determinada tensão, sendo que estes terminais estão intercalados por um resistor, que através da qual se desenvolve a corrente, num valor diretamente proporcional à tensão e inversamente proporcional à resistência. Para entender perfeitamente o comportamento dos resistores dependentes, que será o assunto dessa aula, vamos rever novamente o resistor fixo. Observe com atenção o diagrama esquemático ao lado. Preste atenção nesse diagrama. No diagrama esquemático, podemos ver um resistor fixo, representado pela letra R, sendo submetido a uma tensão, que é representado pela letra V, proveniente de uma bateria ou pilha, que é representado pela letra B, sendo este automaticamente percorrido por uma corrente, que é representado pela letra I, cujo valor em ampere é determinado pela tensão, que é dada em volts, e dividido pela resistência, que é representado pela letra R e é dada em ohms. Supondo então que a bateria, que é representada pela letra B, no diagrama esquemático, ela é de 9 volts, e o resistor, que é representado pela letra R, é de 100 ohms. Podemos, com isso, achar o valor da corrente, fazendo os cálculos, utilizando a lei de Ohms, que nós já vimos. Vamos então às fórmulas. I igual V sobre R. O que quer dizer isso aí? I é a corrente, V é a tensão e o R é a resistência. Continuando, I igual 9 volts dividido por 100 ohms. Fazendo o cálculo, nós temos 0,09 ampere, que equivale 90 miliampere. Observe que, de acordo com os cálculos, chegamos ao valor da corrente de 90 miliampere. Essa certeza ela está baseada no fato, principalmente, do resistor ele ter um valor imutável, ou seja, o resistor foi fabricado como um componente que não possa sofrer influência externa, mantendo seu valor com bastante rigidez e precisão sob quaisquer das circunstâncias que tenha que enfrentar. Mas na verdade, podemos dizer que os resistores, considerado como fixo, que devido às condições ambiente de trabalho, os seus valores ôhmicos pode sim ser alterado. Nesse caso, as variações são consideradas desprezíveis, sendo totalmente incapazes de alterar o funcionamento dos circuitos. Mesmo considerando que os resistores de valor fixo podia ser substituído por um componente ajustável, por exemplo, um trimpote, ou então um potenciômetro. Observamos então que a imutabilidade ela permaneceria, pelo menos para cada ajuste dado ao componente. Para efeito de cálculo, depois de ser ajustado um trimpote, ou então um potenciômetro, observamos então que este componente não passa de um resistor fixo. Vamos agora observar com atenção esta outra figura ao lado. Preste atenção nas figuras. Nas figuras, podemos então ver que existe a possibilidade industrial de se fazer resistores especiais.
Um deles é conhecido como LDR. LDR. Sendo que este resistor, o LDR, tem como característica a variação dos seus valores de forma automática, quando submetido justamente aos fatores externos, isto é, radiação eletromagnética. São chamados também de resistores dependentes. Resistores dependentes, que em muitas aplicações apresenta enorme utilidade, justamente no sensoriamento, na quantificação ou na medição dos fatores externos. Nessa lição, estudaremos vários tipos desses resistores dependentes. Observe agora com atenção o símbolo desse resistor dependente, isto é, o LDR. Observe a figura. Podemos assim observar na figura que o próprio símbolo do resistor dependente é diferente daquele adotado para os resistores comuns, isto é, o resistor fixo. Sendo este um resistor dependente, não temos mais que prever o valor da corrente, mesmo conhecendo o valor da tensão e o valor do resistor. A razão por não conseguir achar o valor da corrente é que esse dado apresenta agora, eles são insuficientes. Por quê? Porque o próprio valor ôhmico do resistor depende do fator externo. Nesse caso, em relação ao LDR, é a luz. Pois ao fazer novamente o cálculo em relação a esses resistores dependentes, no caso o LDR, podemos observar então, enquanto estiver fazendo o cálculo da lei de Ohms, está lá, mas não mais sozinho, já que o próprio valor do resistor estará mudando constantemente devido à influência do fator externo. Ao contrário do que pode parecer, essa variação constante do resistor dependente, no caso o LDR, não pode ser considerado um defeito. Podemos considerá-la, assim, como uma interessante habilidade. Essa habilidade, ela permite que o resistor dependente, no nosso caso o LDR, possa agir como sensor, sendo assim dotado, num circuito eletrônico, uma certa inteligência. Nesse caso, podemos incluir um resistor dependente, no nosso caso o LDR, num módulo eletrônico, fazendo com que este possa identificar, no caso do LDR, quando o ambiente está iluminado ou não. Podemos então avaliar, de acordo com essa informação, que a variação da resistência externamente induzida pode também comandar as variações de corrente e a tensão interna do próprio circuito. Preste atenção, aluno. Podemos então avaliar, de acordo com essas informações, que a variação da resistência externamente induzida pode também comandar as variações de corrente e as tensões internas do próprio circuito. Essas variações de resistência podem ser usadas em inúmeras aplicações após a amplificação. Nas próximas aulas, iremos estudar vários tipos de resistores dependentes, tendo cada um deles suas próprias características. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.